Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara voto em separado ao projeto de lei 038/2013, que dispõe sobre a nova redação do artigo 37 e cria o parágrafo único da Lei 3209, de 20 de dezembro de 2001, alterada pela Lei 3266, de 12 de novembro de 2002 e da outras providências. Os vereadores abaixo-assinados, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exaram voto em separado sobre o projeto de lei acima mencionado. Apesar do respeitável parecer desfavorável exarado por demais membros desta comissão, entendemos diversamente pelas seguintes razões. O douto parecer da Procuradoria desta Casa Legislativa foi favorável à tramitação deste projeto de lei, apresentando alguns argumentos legais, juntando julgados e leis sobre o caso em tela. Não obstante, juntamos a decisão proferida na ação civil pública número 2005-51-10-005230-3, impetrada pelo Ministério Público Federal, onde o juiz Dr. Vladimir, de forma aprofundada, aborda com propriedade o tema crueldade contra os animais, a qual passa a fazer parte deste voto. Em contrariedade ao afirmado pelos demais membros desta comissão, a decisão mencionada aborda a legalidade de proteção aos animais, independentemente de edição de leis federais ou estaduais sobre o assunto. Vejamos. As leis que tratam o tema são inconstitucionais, por não se conseguir afastar a submissão dos animais a tratamentos cruéis simplesmente por lei. Não é mera existência de lei que torna lícita ou ilícita a exploração dos animais. Portanto, as leis já mencionadas acima, seja a Lei Municipal de 2004, 6 de novembro de 2006, que autoriza a realização dos rodeios e vaquejadas no município de Duque de Caxias, ou a Lei Estadual 3201/98, que permite a realização de eventos denominados rodeios e vaquejadas no Estado do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, desde que conte com a presença e fiscalização de um médico veterinário, sejam as leis federais 10.220/2001, que institui normas gerais relativas à atividade do peão de rodeio, equiparando ao atleta profissional, ou a Lei 10.519/2002, que dispõe sobre a promoção e a fiscalização de defesa sanitária do animal, quando da realização de rodeio, tem em sua constitucionalidade condicionada à apreciação da submissão do animal à crueldade. Portanto, a existência de lei autorizadora da utilização de animais, tratando do tema, a rigor é absolutamente irrelevante, pois o que irá determinar a licitude ou ilicitude da conduta é a constatação da submissão do animal a tratamento cruel. O mesmo não ocorre com as leis proibitivas da utilização de animais, pois elas alargam a proteção dos mesmos. Veja-se o caso da Lei Estadual 3714 de 2007, que veda a apresentação de animais em espetáculos circenses. Apesar de tal lei não poder ser aplicável ao evento, vaquejada, que não se confunde com o espetáculo circense, tem sua constitucionalidade assegurada por ser medida de alargamento dos direitos dos animais. Assim, as leis proibitivas da utilização de animais sempre serão constitucionais, por reforçarem o combate à crueldade naquilo que denominou, ou seja, o esforço aos direitos já existentes dos animais. Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 20 de maio de 2013. Paulo Fernando Serrano Cata Preta e outros. Tem que ler os votos separados? Exara voto separado ao projeto de lei 038/2013. Os vereadores que ao final é separado, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecerem separados ao projeto 038/2013, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, tendo em vista a posição divergente com os demais membros da comissão. Em que pese os votos exarados pelos demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que entendem ser o projeto inconstitucional ou legal integralmente, o parecer dos membros infacitados e membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação diverge dos dois posicionamentos. Inicialmente, quanto à inconstitucionalidade, deve-se ressaltar que a profissão de peão de rodeio é regulamentada por lei federal 10.220, de 11 de abril de 2001, inclusive considerando-se como atleta profissional seu praticante e havendo entidade de classe. O mesmo pode ser dito quanto à promoção de eventos de rodeio, que 3 regras restritivas à realização de eventos dessa natureza, conforme Lei 10.519, de 17 de julho de 2002, com combinação de multas em caso de descumprimento das disposições legais. Assim, não havendo subsídio para considerar inconstitucional a prática de rodeio,
Eis que se trata de manifestação legal, legítima e regulamenta por leis federais. Assim, por sua vez, nada impede a restrição de eventos dessa natureza, segundo convicção pessoal ou de associações de defesa de animais, que entendem ser cruel e degradante ao animal a prática de rodeio. Com efeito, o parecer jurídico da diretora de assuntos jurídicos foi em favor da procedência da propositura do nobre edil, uma vez que leva em conta disposições constitucionais de proteção ao meio ambiente que seriam aplicáveis, em especial o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º e parágrafo 3º do mesmo artigo. Na mesa esteira, acho que dizer mesma, né? Escrevi errado aqui. O artigo 32 da Lei Federal 9605 de 88 veda a prática de atos de abuso, sejam animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Assim, percebe-se a existência de posicionamentos e correntes divergentes quanto à questão. Segundo a convicção pessoal dos membros infracinados, a restrição de eventos mediante propositura de regras restritivas à sua realização, uma vez que a proibição total de rodeios é inconstitucional. Pelo exposto, o voto em separado é desfavorável ao projeto de lei 038, de autoria do nobre edil Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, de forma como foi proposta, mas, todavia, de outra, poderá fazer emendas necessárias para impor condições severas à realização de rodeios na nossa cidade. Esse é o entendimento dos vereadores abaixo-assinados, membros da CCJ. Salão Nobre, presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de maio de 2013, Francisco Carlos Avanço, membro, Jair Bonilha Gata Morta. O vereador abaixo-assinado, vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator do projeto de lei 038 de 2013, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e outros, que dispõe sobre a nova redação do artigo 37 e cria o parágrafo único da Lei 3209 de 20 de dezembro de 2001, alterada pela Lei 3266 de 12 de novembro de 2002, apresenta o seguinte parecer. A legalidade de determinada lei deve ser a primeira cautela do legislador. Nenhuma redundância há nessa afirmativa, uma vez que são inúmeras as leis que contrariam normas superiores ou extravasam da competência do órgão legislativo, que as elabora. Uma lei consagrando regras jurídicas há de ser antes e acima de tudo, ou seja, conforme ao direito. Assim, o primeiro passo do legislador, e principalmente do legislador municipal, cujo campo de atuação é mais restrito, é o exame de competência sobre a matéria que pretende regular. A competência da Câmara de Vereadores é correspondente à do município. De modo geral, pode-se dizer que compete à Câmara legislar sobre assuntos de interesses locais e de seu peculiar interesse. No entanto, o interesse local se caracteriza pela predominância, e não pela sua exclusividade, do interesse para o município em relação ao Estado e da União. Uma vez que não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual ou nacional. O artigo 24 da Constituição Federal trata da chamada legislação concorrente. Importante dizer, matérias que a tarefa de legislar compete, de forma concorrente, à União, aos Estados e ao município. Adiante, o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, e o artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, determina que compete aos municípios. Inciso 2º, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Dessa forma, depreende-se que competência do município nessas questões de legislação concorrente limite-se a suplementar a legislação estadual, no que couber, dentro do interesse local, salvo a hipótese do vácuo legislativo. Não pode o município estabelecer normas gerais. A Lei Federal 10.519, de 17 de julho de 2002, elevou o rodeio à categoria de esporte nacional, ao estabelecer no artigo 5º que a entidade promotora do rodeio deverá comunicar a realização das provas ao órgão estadual competente, com antecedência mínima de 30 dias, comprovando estar apta a promover o rodeio segundo normas legais e indicando o médico veterinário responsável. Assim, qualquer iniciativa do Legislativo Municipal, no sentido de proibir a realização do rodeio, inequivocadamente extrapolaria a competência que lhe é reservada pelo texto constitucional. A Câmara Municipal, ao dispor de modo contrário sobre o tema regulado na legislação federal, estaria invadindo a competência da União para legislar sobre normas gerais. A Lei Federal 10.519, a Lei do Rodeio, assume contorno
de lei nacional por ser geral. Assunto este de relevância nacional, ao merecer procedimento uniforme em todo o território brasileiro. Caso não existisse norma geral dispondo sobre a questão, uma norma municipal no sentido de proibir a realização de rodeios no âmbito municipal não padeceria de qualquer vício, já que poderia servir como norma geral ante a inércia de outros entes federativos. Contudo, considerando que não existe vácuo legislativo, pois a Lei Federal 10.519 já regula a matéria, qualquer lei municipal ao dispor sobre a proibição de realização de rodeios no município estaria eivada de inconstitucionalidade, só restando ao legislador municipal a tarefa de regulamentar, de forma suplementar, a realização de rodeios em razão das particularidades de cada município, entretanto, sem contraditar a legislação federal ou estadual. A Câmara Municipal, ao infringir a Constituição, editará leis inconstitucionais. Toda medida legislativa ou executiva que desrespeitar preceitos constitucionais é, de sua essência, nula. Atos nulos de legislatura não podem conferir direitos, nem tampouco estabelecer deveres. Assim, já nos ensinava o saudoso jurista Rui Barbosa. O princípio é que leis inconstitucionais não são leis. O ato legislativo é o querer expresso da legislatura, ao passo que a Constituição é o querer expresso do povo. A este cabe a supremacia, se o ato legislativo não o contradiz. E rito será, não é lei. Um ato inconstitucional não é lei. Não confere direitos, não estabelece deveres, não cria proteção, e é juridicamente considerado como se nunca tivesse existido. Sendo assim, este vereador é de parecer que o mesmo seja rejeitado, tendo em vista não estar em conformidade com o artigo 81, inciso 1º, alineado ao regimento interno, quanto ao aspecto legal e jurídico. Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de abril de 2013. Vereador Almir Bueno do Prado, relator e outros. Bom, eu vou colocar em votação aqui. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Como a lei foi considerada inconstitucional, ilegal, não teria que ter uma discussão? Eu posso colocar em discussão o relatório, não o mérito da lei. Tá. O relatório, se o senhor quiser discutir, sem problema nenhum. Agora, o mérito, a gente discute no plenário se fosse aprovado o relatório da CCJ. O mérito não dá para discutir agora. Sim, não, com certeza. Mas eu gostaria de discutir os dois pareceres que foram contra. 10 minutos. Ótimo. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres companheiros. Público presente nessa sessão. Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre os pareceres, né? Acho que a primeira questão é a gente fazer uma diferenciação. O que é inconstitucional, né? Aquilo que vai contra a Constituição. E uma outra questão existe uma lei federal que é inconstitucional, que é a lei do rodeio, que legaliza o rodeio. Esta sim é inconstitucional, porque ela fere a Constituição, quando a Constituição diz que não pode haver maus tratos aos animais. A gente primeiro tem que diferenciar isso. A lei de proibição do rodeio, ela não é inconstitucional, porque ela amplia o direito que os animais possuem pela nossa Constituição. Então, por ser uma lei, a lei de proibição do rodeio, ser uma lei que amplia esse direito, ela não é inconstitucional. Inconstitucional é uma lei, como a lei federal que regulamenta o rodeio, que legitima ou que dá margem para outros legisladores atacarem as leis de proibição ao rodeio. E aí eu gostaria só de citar algumas questões ou alguns exemplos, né? Nós temos 1993, Paulo Kobayashi, vereador do município de São Paulo, né, propôs a lei de proibição aos rodeios na cidade de São Paulo. Teve parecer favorável do corpo jurídico da Câmara de São Paulo, teve o apoio dos vereadores, foi uma lei aprovada. Né? Nos últimos 20 dias, vou falar nos últimos 20 dias, Itapetininga e Jaú, as câmaras municipais desses dois municípios, aprovaram a lei de proibição ao rodeio. E o corpo técnico jurídico dessas duas câmaras municipais também foi a favor da lei, não pela inconstitucionalidade ou ilegalidade da lei, mas sim porque essa lei amplia um direito. Né? Aí outros exemplos, a cidade de Guarulhos proibiu o rodeio através das câmaras municipais, cidade de Sorocaba, Campinas, Rio de Janeiro, Jundiaí, Osasco, Araraquara. Então, todas essas cidades, o processo
que deu início à proibição dos rodeios começou nas câmaras municipais. Todo o corpo técnico dessas câmaras municipais foram em favor dessa lei. A nossa Câmara Municipal, o nosso corpo técnico daqui da casa, também foi a favor da lei. Então, assim, não entra na minha cabeça, porque, desculpa, os dois pareceres contrários, eles pegaram o mérito, sou contra ou sou a favor, e encaixou uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade aí. Né? Nós tivemos, diferente do que não aconteceu em Atibaia, em Itapetininga, a Comissão de Justiça, ela chamou uma audiência pública, onde, né, pessoas a favor do rodeio e contra o rodeio puderam fazer um debate. E o promotor lá da região, o Dr. Carlos Henrique Prestes Camargo, ele teve um espaço, né, de 10 minutos para poder defender, né, a constitucionalidade do projeto dos rodeios. E o que aconteceu em alguns locais, como em Araraquara, que eu pude acompanhar, as pessoas favoráveis ao rodeio, eles se utilizaram de um estudo técnico de um ex-professor da Unesp, Dr. Tenório. E aí, pasmem, que após todo o processo, e lá a lei foi aprovada, mas foi constatado que as pesquisas desse doutor, ex-doutor, né, da Unesp, eram pesquisas falsas, eram pesquisas financiadas por empresas que organizavam rodeios. O Conselho Regional de Medicina Veterinária cassou a licença desse veterinário. Ele está sofrendo um processo, porque a pesquisa dele era financiada por aqueles que queriam a manutenção do rodeio. E assim, hoje, o que é o mais aceito, né, o que é aceito no Brasil e no Conselho de Medicina Veterinária, são os estudos organizados pela Universidade de São Paulo, pela Veterinária de São Paulo, que diz que todos os meios utilizados em rodeios, eles são maus tratos aos animais. Então, desculpa, essa lei, ela não é inconstitucional em nenhum ponto, né? E eu acho que os vereadores que não tiveram acesso e só puderam, talvez, escutar a fala do vereador Lucas, eu gostaria que votassem sim a favor, né, do parecer que fala da constitucionalidade dessa lei, e depois quem é contra o rodeio vai se posicionar, e quem é a favor do rodeio vai ter que dar as caras aqui, falar sou contra e aguentar as consequências, da mesma forma como quem é a favor, quem é contra, cada um vai ter a sua parte, cada um vai ter a sua responsabilidade, mas na hora de discutir o mérito no plenário, aqui dizer que o projeto é inconstitucional, sendo que as câmaras municipais, com os dois maiores pessoal técnico jurídico, que é do Rio de Janeiro, e a de São Paulo, deram a constitucionalidade da lei, aqui, e o nosso corpo também deu a constitucionalidade, desculpa, eu respeito o parecer, mas eu acho que é um parecer completamente equivocado, desculpe, mas é equivocado. Eu gostaria do apoio dos nobres vereadores, né, pelo parecer elaborado pelo mandato do Paulo Catapreta, para que sim, aí depois, na hora de discutir o mérito, se coloque questões econômicas, questões sociais, questão da proteção animal, quem acha que o SEDEN só faz cosquinha, tá ótimo, vai colocar sua opinião, mas é uma questão de discutir se é a favor ou não. Mas aqui, dizer que é inconstitucional, o que é ilegal, desculpa, não é. O que é ilegal, o que é inconstitucional, é a lei que legitima a profissão de rodeios no Brasil. Isso sim é inconstitucional, né? E nós, como legisladores, nós devemos lutar muito para que um dia isso acabe no nosso país. Como países desenvolvidos como a Alemanha e outros países do continente europeu já estão proibindo essas práticas. Então, obrigado, presidente, pelo espaço. Mais obrigado alguém? a todo mundo. Não havendo, coloque... Eu gostaria, presidente, ser breve. Na verdade, acho que o Paulinho fez uma explanação que não carece de muito mais argumentos, né? O fato pela mobilização social que houve em torno dessa discussão, eu entendo que é dever dessa casa discutir pelo sim ou pelo não. Aqui é a casa do povo, aqui é a casa de leis, a gente tem tido uma comissão que tem sido muito bem presidida pelo vereador Rodrigo Parras acerca de centros zoonoses e maus tratos a animais, e acho que esse é o fórum de discussão. A Câmara tem que discutir, tem que ouvir a população, ouvir os que são contra e os que são a favores da lei. No mérito, nós temos que ouvir no mérito.
né? O que está sendo discutido aqui, como o senhor bem colocou, presidente, não é mérito, é questão de constitucionalidade. O projeto é constitucional? Vamos dar seguimento. Não é? Não vamos dar seguimento. Eu partilho totalmente pela constitucionalidade do projeto. Eu não vejo nenhum impedimento legal que impeça a discussão desse projeto nessa casa, a discussão do mérito. O mérito precisa ser discutido. Vamos entender, vamos votar de acordo com o mérito. Agora, não existe ilegalidade e inconstitucionalidade alguma no projeto apresentado. Então, essa é a minha opinião aí. Obrigado, presidente. Mais alguém? Pela ordem, senhor presidente. Eu andei estudando bastante sobre esse assunto e quando você fala em bem-estar animal, a premissa inicial é um decreto de 1934 de Getúlio Vargas e, na realidade, ele cita realmente as agressões aos animais. E aí nós temos que entender o duplo entendimento do evento. O evento é uma atividade hoje comercial. Se você, por exemplo, visita a atividade que acontece aqui em Bragança Paulista, ou a grande maioria dos rodeios, existe um composto de atividades complementares, como, por exemplo, shows, como comércio, como playground, como diversas atividades que complementam a atividade. Então, hoje nós temos, dentro desse entendimento e dentro dessa propositura de inconstitucionalidade, o que eu entendo? Que, tendo como premissa básica esse decreto de 34, a restrição da lei deveria focar não em si no rodeio, e sim nas atividades de maus tratos, que são duas coisas distintas, dentro do meu entendimento. Então, aí sim nós teríamos o quê? Um entendimento claro do que é o rodeio, do que é a atividade, o evento rodeio, e o que é especificamente maus tratos. Como, por exemplo, como bem colocou o vereador Paulo, o CEDEM realmente ele não faz só cosquinha, ele realmente agride um animal. Então, a lei ela deveria esmiuçar estritamente, dentro do meu entendimento, o quê? As restrições de maus tratos aos animais, e não o evento. Ou seja, temos que entender as duas ações, rodeio, o evento, maus tratos e a outra atividade. Ok? Obrigado. Mais alguém? Bom, não havendo, coloque em votação o parecer da Comissão de Justiça. Os vereadores que concordam com... Qual? São 3 votos desfavoráveis e 2 favoráveis. Acabou de ser lido aqui, vocês não prestaram atenção? Não, o Miro é um parecer desfavorável. Sozinho, desfavorável. Isso, Avanço e Jair desfavorável. Não, eles não concordaram. São três pareceres diferentes. São 3 pareceres. O senhor quer vir até aqui? Eu mostro para o senhor. Não, eu vi o processo inteiro. Então, um parecer... Voto em separado favorável. Correto? Aqui, ó. Voto favorável. Tá? Sendo um relatório proferido pelos vereadores Avanço e Jair. Desfavorável. Mas não concordando com o do Miro, senão eles tinham assinado o do Miro. Mas fizeram um outro voto separado com uma outra argumentação, mas pela inconstitucionalidade do seu projeto de lei. São 3 votos desfavoráveis e 2 favoráveis. Eu estou colocando em votação a maioria, que são os votos desfavoráveis. Entendeu? Os vereadores que concordam com os relatórios desfavoráveis permaneçam como estão. Dez votos pelo relatório, projeto de lei arquivado. Justificativa de voto, senhor presidente? É possível. Pois não. Senhor presidente, conversando aqui com o presidente da CCJ, existe um acordo desses vereadores de apresentar um projeto de lei já na próxima sessão, doutor Avanço? Sim. Mas a nossa previsão é de apresentar já na próxima sessão um projeto de lei de restrição a maus tratos em Atibaia, ou seja, qualquer evento, seja rodeio, ou seja, qualquer evento que venha a trazer maus tratos aos animais, essa lei será provisionada. Ou seja, que seja mantido o evento com qualquer tipo de nomenclatura, rodeio, show, o que seja, mas que seja mantido com as restrições a maus tratos. Uma série de demandas e estudos o doutor Avanço, em especial, está fazendo para que seja o quê? Mantido eventos em Atibaia, mas que haja uma fiscalização rigorosa e que seja proibidas as ações, como, por exemplo, a utilização de CEDEM nos eventos. Ok? Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu, na minha opinião,
Eu sou contra o rodeio no fator judiar do animal. Eu acho que você poderia até ter o rodeio numa forma legal de você estar com profissionais ali, observando, ver se há pessoas usando espora, agredindo demais os animais, como eu já vi em rodeio, pessoas batendo com madeira e aqueles espetando o animal para o animal ficar agressivo. Então isso eu sou totalmente contra. E por outro lado a gente percebe o seguinte, para você domesticar, domar um animal, por exemplo um cavalo, é necessário que você monte nele e judie dele para que ele venha a ser doméstico, para que ele seja manso. E o fator você montar no animal para que ele pule, você também não precisa estar judiando do animal. Porque existem animais que você doma ele com técnicas que você não precisa judiar. Então nós temos que fazer um rodeio, até então, porque Atibaia não é vista como cidade de rodeio. A gente nem quase tem. Então é uma questão da gente não deixar realmente fazer rodeio na nossa cidade. E começarmos a observar esse tipo e proibir o rodeio. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Gostaria de me fazer. Pois não. Um minutinho. Bom, acho que está havendo uma série de enganos aqui, né? Em primeiro lugar, eu acho que judiar de animal é ruim em qualquer tempo, qualquer época, em rodeio, eu falo de rodeio, eu vejo muita família chutando cachorrinho também na rua. Então, assim, eu acho que o rodeio em si, como disse o Parras, ele tem que ser regulamentado. Judiar de animal é ruim em qualquer tempo e qualquer hora. Não é só em rodeio. O rodeio é uma festividade que traz lucro para a cidade, sim, mas a que preço? Isso vai ter que ser diagnosticado, vai ter que ser provisionado e fiscalizado, acima de tudo. Eu acho que tem que ser regulamentado. Eu entendo o teu parecer, acho louvável, mas eu acho que a gente tem que fazer a cidade andar também. Isso daí é uma forma. A gente não, pode ser. Mas eu acho assim, a gente vê em muitos lugares onde você... Isso é matéria para discussão. Agora, eu acho que... Perdão, Dedéu, mas não dá para judiar de animal em momento algum. Para domar a cavalo, não se doma judiando, se doma acariciando o animal. Muito pelo contrário. Então, eu acho assim, que nós precisamos regulamentar a lei, a atividade. Regulamentar com rigor e fiscalizar. Né? Tem vários entraves aí que precisam ser resolvidos. Agora, proibir, eu acho que é uma atitude um pouquinho conservadora demais, eu acho. Obrigado.